L'amore poi cos'è? Dammi una definizione. Combinazione chimica o è fisica attrazione? Mi sai dire tu cos'è? Se ti innamorerai sarà un incrocio di emozioni inevitabile, non ci sono spiegazioni, non è chiaro neanche a me. Si dice amore quando si accende, che più rovente non c'è. Sbatterci contro è inevitabile, sta capitando proprio a me. Si dice amore se tutto prende, ma non ti importa perché tanto lo sai che è inevitabile, ed è successo anche a me come a te. Inevitabile, anche se ti chiudi dentro. Nascondersi non serve, è questione, sai, di tempo. Bom, família, é muito bom estar junto com vocês agora, mas hoje nós estamos aqui em Itirapina justamente para poder contar um pouco da nossa história e buscar um pouco da nossa raiz, da nossa origem. E aqui em Itirapina, tudo começou com os nossos bisavós, o Antônio e a Vitória, em 1895, um pouco antes, um pouco depois da chegada deles no Porto de Santos, quando eles saíram da Itália. E eles acabaram vindo para essa terra. Nessa terra, na época, era uma sesmaria, e essa sesmaria era um distrito de Rio Claro. E esse distrito de Rio Claro, aqui, era uma terra tipicamente tupi-guarani. Então eles chamavam de Itirapina, pedra nua. E esse morro acabou se tornando o símbolo da nossa cidade, que é o Morro Pelado. Então acabou se tornando a cidade do Morro Pelado, a cidade Itirapina, Pedra Nua, que era uma terra muito fecunda e próspera. Em toda essa região nossa aqui era plantação de café. E os nossos bisavós vieram da Itália porque em 1988 foi a abolição dos escravos. Em 1988 foi quando o nono Antônio e a nona Vitória se casaram lá na Itália, quando aconteceu a abolição dos escravos aqui. Então os cafeicultores, os grandes agricultores que eram portugueses, eles precisavam de mão de obra. E essa mão de obra tinha que ser dos descendentes do pessoal que vinha na migração. E a migração era uma coisa natural, porque na Itália, na Espanha, em Portugal, eles estavam fugidos da Itália, porque a Itália e a Europa toda estava infestada pela peste negra, a peste bubônica, que estava dizimando a Europa. E como a nossa bisavó,
a nossa bisavó Vitória. Ela com a família dela, eles moravam, a nona nasceu em Verona, na cidade de Verona, no norte da Itália, na região da Ligúria. E ela tinha o pai dela, eu vou até consultar porque, gente, são 7 gerações, tá? Vocês precisam pensar, ter um pouquinho de paciência porque eu tenho tudo anotado. Mas acontece que a nona Vitória, ela era filha do Guerino e da Ana Bertaglia. Ela nasceu em 1864 na cidade de Verona, a cidade de Verona na Itália, na região da Ligúria. E ela teve uma vida, ela era caçula de 3 irmãos, o irmão mais velho chamava-se Giacomo, o segundo irmão era o Giovanni e o terceiro era a nona Vitória, que é a nossa bisavó. Concomitantemente, naquela região da Ligúria do norte da Itália, entende, tem uma província chamada Rovigo. E Rovigo era um distrito de Vêneto. Vêneto também pertencia a Veneza, que ficava perto de Treviso, que ficava perto de Parma, naquela região do norte da Itália. E que dava acesso a 2 mares importantes na Itália, que era o mar Adriático do lado da Grécia e o mar da Ligúria, que é o mar Tirreno, que saía para o Mediterrâneo com a saída para o Atlântico e o Atlântico na saída para o Brasil. E foi esse trajeto que os nossos bisavós fizeram. Mas aqui, o objetivo de estar aqui hoje, nesse chão que eu estou pisando, foi o chão que a nossa família prosperou e cresceu. Porque eles vieram de lá, na Itália eles trabalhavam com a cultura da uva. Eles eram agricultores, a nossa família nunca foi rica. A começar do Guerino e da Ana, que são os nossos, na verdade, eles são tataravós tataravós da família, e nós vamos seguir uma ordem cronológica para vocês conseguirem entender essa situação. Eles trabalhavam com uva na região de Verona. E lá em Rovigo, em Vêneto, estavam os nossos bisavós, que eram o Gentilio e a Donatilla, que estavam com os 3 filhos também, que na verdade era a irmã mais velha, Angela Furini. O problema da nossa família é que lá na Itália nós éramos Furini, do lado da família do nono e da nona. Depois veio a Concetta e o nono Antônio era o caçula. Então, na verdade, a família começou dessa forma. Do lado da nona era. Então, veja bem, guardem bem esses nomes. Guerino e Ana Bertaglia são os nossos tataravós, pais da nona Vitória Bertaglia. Ela nasceu em 1864, na cidade de Verona. O nosso nono Antônio nasceu no distrito de Rovigo, que pertencia a Vêneto, do lado de Veneza, também em 1864. Aí é a grande coincidência, ambos nasceram no mesmo ano, só que ele nasceu em julho e ela nasceu em maio, a data correta eu não sei. Na verdade, aí o nono tinha mais 2 irmãs, Ângela e Concetta. Ele era o único homem, e o contrário da nona Vitória, que tinha o Giacomo, Giovanni, e ela era a única mulher. Bom, o que aconteceu? Eles eram agricultores, e eles tinham intercâmbio, porque o nono Antônio e o Giacomo, que era o cunhado, eles acabaram tendo um contato porque eles vendiam uva. Eles trabalhavam na cultura da uva. A uva do norte da Itália é uma das melhores uvas do mundo. Então eles partiam para esse tipo de cultura, porque aí que ele era a sobrevivência, que era o regime de sobrevivência. Tanto que o nono Antônio ia vender no porto de Veneza, na Praça de São Marcos, em Veneza, ele ia vender a uva que era produzida em Rovigo, de onde ele tinha nascido e onde eles tinham as terras deles. Então, tudo isso foi acontecendo na Itália. Mas aí o avanço da peste, que começou na Bulgária, depois veio para a Áustria, depois pegando um pedaço da Grécia, e aí começou a invadir, da Suíça para baixo, começou a entrar no território italiano. A peste negra, que ela é uma peste complicada, eu sou médico,
ela é uma peste que vem através, não é da urina, é da pulga do rato, dos esquilos, de todos os roedores. E tem uma coisa, mata a pessoa, a pulga picando a pessoa mata por septicemia. E eles tinham medo porque, na verdade, não tinha cura. As pessoas começavam, em 7 dias entravam em crise fatal por insuficiência respiratória, renal e pulmonar, a pessoa morria e depois já morreu de peste. Eles colocavam naquelas carroças, até nos filmes da Idade Média, a gente pode ver muito bem isso. Eles carregavam os corpos em carroças e colocavam em valas comuns. Por isso muita gente morreu na época e nós não temos notícia. O que aconteceu? O nono Antônio ficou encantado com a nona Vitória, mas ele não sabia que ela tinha já escondido da família, a família guardava ela 7 chaves, porque ela conheceu um mascate, que era um mascate chamado Júlio. Meu avô Afonso costumava chamar de Arrimede, Amamed, a gente não sabe, mas era Júlio o nome dele. E a nona Vitória teve uma aventura com ele e acabou engravidando. E logo em seguida ele fugiu e foi embora para o Marrocos de medo dos nossos bisavós e dos próprios irmãos, porque ela era a única mulher da família, porque ele estava jurado de morte porque tinha aprontado a nona. Então ela tinha ficado grávida e ela acabou tendo o primeiro filho, que é o tio Giuseppe, que veio de lá da Itália para cá, para a nossa terra. E ela ficou praticamente quase 4 anos com esse menino, quando o nono Antônio resolveu assumir a paternidade e ele pediu ela para bisnona, que era a tataravó nossa, Ana, e o Guerino Bertaglia pediu a nona em casamento e eles foram para uma província chamada Castelnuovo Baviano e nessa região eles fizeram um casamento só civil, porque na igreja não podia casar. Ela era uma mulher que não era mais pura. Segundo a tradição da igreja, não podia casar porque ela já era mãe. Então a igreja não consentiu o casamento religioso. Então ela casou, nós vamos mostrar depois a certidão de casamento, em 1888, em Castelnuovo Baviano, para poder acertar a situação civil dos dois. Mas o nono Antônio, ele assumiu ela com o garoto que não era filho dele. Esse Júlio, que era o mascate, ele sumiu e nós não temos notícia. Nem tampouco a nona Vitória soube dele depois. Entendeu? Ela ficou apaixonada e ele prometeu casamento a ela, prometeu que ia levar ela para a região das Arábias, né, onde tinha os grandes tecidos, as grandes sedas, e ele era mascate. Na verdade, ele era um enrolador, né? Então, ele pegou e enrolou a nossa nona, a enrolação já tinha desde aquele tempo, gente. Então, ela ficou com o menino. E aí o nono se encantou com ela e assumiram esse matrimônio. Só que nesse momento foi quando os irmãos da nona, os avós já estavam doentes, e o Giacomo e o Giovanni foram tentar levar o Guerino e a Ana, os pais, para uma região mais segura, porque eles achavam que se fosse para a região da Suíça, por causa do gelo, eles iam escapar da peste e acabaram morrendo da peste, porque no trajeto as vilas já estavam, os vilarejos, todos infestados pela peste negra, que era a peste bubônica. O mesmo aconteceu com o Gentilo e a Donatilla. Quando a Ângela e a Concheta, que estavam já casadas, pegaram e tentaram levar os pais e o nono Antônio não quis ir. Então ele simplesmente pegou a nona Vitória com o menino, que era o Giuseppe, que não era filho dele, mas ele já tinha adotado e até colocado o nome de Giuseppe Furini, que é assim que está na Itália. Trouxeram para o porto de Gênova e eles conseguiram, depois de muita luta ali com o pessoal do porto, um passaporte do rei Humberto, porque na época era monarquia. A Itália era movida à monarquia e o rei Humberto I concedeu um passaporte para o nono Antônio, a nona Vitória, o tio Giuseppe, que era o menino, que não era o filho dele, mas era o filho dele de coração, né? E a tia Maria já tinha tido a primeira filha com o nono Antônio, que em princípio no passaporte está escrito como saída do porto de Gênova, na Itália, Antônio Furini, Vitória Bertaglia Furini,
Giuseppe Furini e Angelina Furini com 1 ano e meio. Só que a tia Maria, que nós chamamos hoje de Maria, e ela ficou com o nome Maria depois, Angelina foi para ela entrar no navio, mas ela adquiriu a peste negra. Então ela foi, a nona Vitória ficou escondida no porão do vapor de Chiamata, de Gênova. Ela ficou escondida com a tia Maria, que era Angelina, para que não fosse jogada no mar da Ligúria, depois do mar Mediterrâneo, e depois não podia entrar no Atlântico, porque na verdade foram 40 dias e 40 noites de viagem de lá de Gênova, do porto de Gênova, de Cinque Terre, até chegar no Porto de Santos, que foi o destino para a Terra Nova. Por que era a Terra Nova? Porque a abolição dos escravos tinha acontecido e os grandes cafeicultores, os portugueses, eles não tinham mão de obra para trabalhar na roça. E aí, veja bem, toda essa região aqui é uma região que era rica em café. Vocês estão vendo, a rodovia, a ferrovia foi chegar aqui porque o nono foi chegar aqui, o nono Antônio e a nona Vitória, em 1893. Veja bem, a abolição dos escravos, isso aconteceu em 1888. Em 1889 aconteceu a proclamação da República. Então, nessa situação, eles estavam chegando aqui quando a família real nossa, a família de Dom Pedro II, estava indo embora para Portugal porque a República já estava sendo instalada. Mas os cafeicultores, eles tinham as terras e eles tinham o café. A ferrovia só foi chegar aqui na nossa região em 1916. E qual que era a maneira de transporte deles? Eles vinham a cavalo. Era a cavalo, ou então eles tinham aquelas grandes carroças, essas carroças que tinham bancos para transportar as pessoas. Quando o nono Antônio e a nona Vitória chegaram no Porto de Santos, existiam aquelas pessoas que ficavam esperando os brancos, os imigrantes brancos vindos da Itália, da Espanha e de Portugal, para poder trazer para a mão de obra nas fazendas do interior do estado de São Paulo e também no sul do país. Então o que acontece? Quando eles vieram de lá, esses atravessadores, esses homens que ficavam ali para falar o seguinte: quantos são da família? Nós estamos precisando em tal lugar. Mas acontece que eles tinham pouca escrita. O meu bisavô, nosso bisavô, Afonso, Antônio, ele era mão boa para trabalhar na roça, porque trabalhava na cultura da uva. Então veio para a cultura do café. E a nona também. Então eles precisavam vir trabalhar. Com eles, naquele vapor que saiu de Gênova, vieram outras famílias. Então veio a família Furini, veio a família Bertaglia junto. E lá, tanto Furini quanto Bertaglia, eles se acomodaram aqui na região de Corumbataí. Hoje Corumbataí. Na época, entende, tinha fazendeiros de café, então foi lá que começou a vida do nono Antônio e da nona Vitória. Outras famílias que vieram juntas, entendeu, foram para outras regiões. Por exemplo, amigos do nono Antônio, como a família Conte e a família Trabacchini. Essa família veio junto e ficou na região de Araras. Outras famílias importantes aqui que vieram e ficaram importantes depois, até por conta de adquirirem espaço na cultura do café, foi a família Valencise e a família Burato, que foram para a região de Torrinho e Santa Maria da Serra. Mas todas essas famílias vieram confinadas no porão do navio que saiu de Gênova. E até chegar nesses 40 dias vieram fracos, doentes, abatidos, com fome. E tem uma coisa, não eram esses navios de luxo como tem hoje, eram vapores. Esses vapores eram vapores para transportar carga. Então foi assim que os imigrantes vieram de lá. Eles vieram sofridos e ficaram sofridos aqui, mas tiveram a coragem, porque escaparam da peste, mas vieram para tomar o lugar dos escravos, porque os grandes cafeicultores daqui não queriam empregar os negros e ter que pagar os negros que eram escravos. Então eles preferiam os brancos, mas os brancos, porque eles eram brancos também, então tinha aquele preconceito do negro: eu vou pagar o negro que era meu escravo? Não, eu vou pagar o branco. O branco italiano, que falava pouco, o escravo já compreendia a língua
dos portugueses. Os italianos não se comunicavam direito com os portugueses, nem tampouco entendiam o contrário. Eles entendiam a língua da enxada, a língua do trabalho, da roça, da cultura, e aprenderam a mexer com o café. Então, esse é o primeiro momento da nossa história, que eu queria deixar registrado. Quando eu comecei a falar, vocês vão perguntar, quem é esse cara que está falando com vocês? Entendeu? Eu deixei para falar agora, eu comecei a falar, de repente vocês podiam falar, eu sou da família Florindo também. Eu sou neto do Afonso Florindo e sou bisneto da Vitória e do Antônio Florindo, que era Furini. E que depois, em toda a história que nós ainda vamos continuar contando, entendeu? Aqui no Brasil, eles receberam, para não serem deportados para a Itália por conta da peste, eles receberam, olha, esse som que vocês estão ouvindo é do trem. É o trem ainda que hoje está passando aqui, entende? Por trás do Morro Pelado, que transportava o café dessa região para a região do Porto de Santos. E do Porto de Santos era distribuído para o Brasil e o café brasileiro era transferido para o mundo. Então, é muito importante que vocês saibam de onde nós viemos. Meu nome é Omar, eu sou filho da Angelina, neto do Afonso, bisneto da Vitória e do Antônio Florindo, Furini, Florim, enfim, várias denominações para a mesma família, só que o sangue é um só. Nós voltamos a falar daqui a pouco. Pronto, gente. Então, agora, para continuar a nossa história, nós estamos lá na estrada, na época da agricultura, no local agrícola, onde começou a questão da cultura do café, porque eles vieram para cá para cultivar café. O nono Antônio e a nona Vitória, junto com os dois filhos que vieram da Itália, o tio Giuseppe com 8 anos de idade e a Angelina, que passou a ser Maria aqui no Brasil, por conta da questão de evitar de serem deportados, e já estavam no Brasil, porque foi chegado através dos documentos que nós temos em passaporte, a chegada deles foi no dia 6/6 de 1892. Os dois, tanto o nono Antônio com a nona Vitória, vieram com 28 anos de idade, chegaram no Brasil com essa idade. E eles trouxeram o tio Giuseppe com 8 anos e a tia Maria, que veio registrada no passaporte conferido pelo rei Humberto I da Itália, com 1 ano e meio. Esse é o documento que está oficial, saído do Porto de Gênova e dado a entrada no cais do Porto de Santos, aqui no Brasil. E depois eles vieram para a nossa região, e essa região eles ficaram um bom tempo morando em Corumbataí, quando eles começaram a vida agrícola e tomando conhecimento da cultura do café. Porque até então eles tinham o conhecimento da cultura da uva, mas uva aqui no Brasil não tinha. O padrão nosso de cultura era a cultura do café. Nós estávamos com a abolição dos escravos recém-acontecida e estávamos com a proclamação da República, também recém-acontecida. Ou seja, a família real estava indo embora quando os italianos estavam chegando. Quando os portugueses estavam chegando, mas na condição de imigrantes e não na condição mais de súditos da família real portuguesa, e os espanhóis também na mesma época. Então, nessa situação toda, vocês estão vendo aqui, eu estou cumprimentando as pessoas porque nós estamos na Praça Central de Tirapina, aqui na frente da igreja de Santo Antônio, que é o padroeiro da cidade. E logo atrás de mim vocês vão ver um pé de ipê, que é o símbolo da emancipação política do município, porque quando o nono Antônio e a nona Vitória vieram da Itália e chegaram no Brasil, e Tirapina era distrito de Rio Claro. Nós pertencíamos a Rio Claro. Casamentos todos eram feitos aqui, porque o tabelião vinha de Rio Claro para fazer o casamento. Crianças eram registradas aqui, mas constava no documento como Rio Claro, mas nascida no distrito de Tirapina. A emancipação política só veio em 1935, que é o símbolo da emancipação política, esse pé de ipê que está aqui atrás de mim. Então, gente, o que é muito importante é o seguinte, aqui em Tirapina, o nono Antônio e a nona Vitória, eles começaram a morar numa fazenda de café que fica na estrada, próximo da Washington Luiz. Foi lá que eles começaram a adquirir experiência na cultura do café e começaram a ganhar um pouco mais de dinheiro, ao ponto deles conseguirem comprar um pequeno terreno na cidade.
e resolveram morar aqui. Na verdade não era cidade, era distrito, mas na cidade. E fica numa vila chamada Vila Garbe, que não é aqui no centro, mais adiante. Vocês estão ouvindo o apito do trem, porque o trem continua aqui desde 1916, com a chegada da ferrovia para cá, que era a Companhia Paulista de Estrada de Ferro. Bom, e aí nessa casa, na Vila Garbe, o nono Antônio, a nona Vitória, criaram os filhos. Na verdade a tia Maria já estava mais mocinha, né? E aí ela conheceu a tia Maria, na verdade veio com o registro, volto a insistir, no documento como Angelina, mas aqui no Brasil como Maria Florindo, não era mais Furini, porque no Porto de Santos eles mexeram no documento do nono Antônio. O nono Antônio deu entrada com o passaporte, esse passaporte ele teve que guardar, e ele pegou um outro documento como Antônio Florindo, que era o nome português, que era para ninguém imaginar que eles estavam chegando da Itália. Então a ordem dos homens que estavam trazendo eles para o interior, para a cultura do café, era não abrir a boca, porque se eles abrissem a boca eles iam falar italiano. Tutte buona gente, não pode. Se falar em italiano, entende? Eles vão botar vocês no vapor e deportar vocês para a Itália, porque é a terra da peste. Não podia trazer a peste para o Brasil. Então, fiquem calados. Colocaram eles numa carroça e trouxeram eles até a região de Corubataí. E eles vieram depois para Itirapina, onde eles conseguiram fazer a família aqui. Nesse período, a nona teve, então, ela estava com o tio Giuseppe, já um garotão, né? E a tia Maria, que veio da Itália com 1 ano e meio, mas aí, com a transição da República e a chegada deles na região do café, ela foi crescendo e se tornando uma mocinha. Bom, em 1902, já aqui em Tirapina, nasceu o terceiro filho do casal Antônio e Vitória, dessa saga da família italiana que veio de Verona e de Vêneto e Rovigo, de lá da Itália. Nasceu o Afonso Florindo, que é meu avô. O Afonso Florindo é o terceiro filho do casal. E isso em 1902. Em 1903, a nona Vitória ficou grávida novamente e nasceu o tio Alfredo. Então, foram 4 filhos que a nona teve. Giuseppe, que não era do nono Antônio, a tia Maria, o meu avô Afonso e o tio Alfredo, que era o caçula. Então, aí a história começa a acontecer tudo aqui em Tirapina. Toda a história da família Florindo e Florim acontece aqui. O meu avô, é lógico, era o terceiro filho, foi crescendo, o tio Alfredo também foi crescendo, mas o meu avô foi o último a casar. Logo mocinha de tudo, a tia Maria acabou conhecendo um outro italiano que era comerciante, que aqui nós estamos na Rua 4, no centro da cidade de Tirapina. Na Rua 7 ficava a estação ferroviária era na Rua 7. Então ele tinha um armazém chamado Bom Marche, e esse Bom Marche era um senhor chamado Francesco Scorza. Ele adquiriu um matrimônio com a tia Maria, que era a filha dos nossos bisavós, né? E a tia Maria acabou tendo 2 filhos. 2 filhos que era a Maria Carmela Scorza, que depois se tornou Martins com o casamento, e o Fernando Scorza, que é o filho da tia Maria, o segundo filho. Ela teve 2 filhos só com o Scorza. E o Scorza era comerciante. Ele chegava, ele ia muito para Ribeirão Preto, ele ia muito para São Carlos, ele ia muito para outros lugares para poder abastecer o Bom Marche. Mas ele ficou muito doente num dado momento da história da vida deles, e aí ele acabou indo para Ribeirão Preto, ficou doente naquela região e lá ele acabou falecendo. O nono Antônio, o meu avô Afonso e o tio Alfredo foram para Ribeirão Preto e fizeram o sepultamento deles, porque a nossa família, eu volto a insistir, desde o tempo de lá de Verona, de Rovigo e de Vento, eram agricultores. Nossa família nunca foi rica, nunca adquiriu patrimônios. Ela sempre foi uma família muito trabalhadora e muito alegre, muito divertida, gostava de músicas, gostava de festas, entendeu? A família era unida, mas eles conviveram com muitas dores e muitas privações. Então,
A história da tia Maria foi tão complicada porque ela estava com os 2 filhos pequenos e o marido morto em Ribeirão Preto. E o nono Antônio, o meu avô Afonso e o tio Alfredo foram lá e não tinham dinheiro para trazer o corpo para sepultar aqui em Tirapina. Sepultaram ele em Ribeirão Preto. E a tia Maria ficou viúva debaixo da guarda de novo do nono Antônio, da nona Vitória e dos irmãos que era o Afonso e o Alfredo. Logo em seguida ela conheceu um outro senhor que era viúvo, tinha mais 5 filhos, chamado Cristóvão Iex, e aí ela pegou e se juntou com ele e aí veio o matrimônio. Mas eles terminaram a vida juntos depois e aí cabe a cada um da família da Maria Florindo Escorza contar, porque eu contei até a história da tia Maria. Tia Maria teve 2 filhos, Maria Carmela e Fernando Escorza. Hoje, na nossa festa, nesse encontro, deve estar com vocês aí a Beatriz Escorza, a Berenice Escorza e o Francisco Alexandre Escorza, que é meu colega, que é médico, porque eu também sou médico. Então, eles devem estar aí, e aí daí para frente eles vão pegar o carrinho e vão seguir a história. Agora vamos lá para a família do tio Alfredo, porque o tio Alfredo casou já logo em seguida. O último que casou foi o meu avô, por isso que eu vou chegar no meu avô lá no fim. O tio Alfredo casou com uma mulher daqui de Tirapina que tinha o nome de Leopoldina. Eu desconheço a origem dela, nós não temos relato dela, mas era uma família que era uma família muito antiga daqui também. Mas a Leopoldina se encantou com o tio Alfredo e eles casaram na chacrinha na Vila Garbe e com a Leopoldina o tio Alfredo teve 2 filhos. O primeiro deles foi o Mário Florindo, o segundo o Oswaldo Florindo, que agora as pessoas da família estão aí, sabem de quem eu estou falando, porque já começou a clarear para vocês. Então, o mais importante de tudo é que nesse casamento 2 filhos nasceram, Mário Florindo e Oswaldo Florindo. Mário casou-se com Hermide e teve 3 filhos, Luiz, Maria e Fátima. Aí o Oswaldo acabou depois se casando também com uma mulher que talvez tenha sido, com todo respeito a todas as mulheres que estiverem me ouvindo da nossa família, aí, talvez uma das maiores guerreiras que nós conhecemos foi a Aparecida, a Cida, mulher do Vado. Porque ela, além de ter muitos filhos, ela socorreu a vida da família quase que toda, dos filhos do tio Alfredo que vieram depois. E eu vou contar por quê. O tio Alfredo então teve o Mário e teve o Oswaldo. O Mário e o Oswaldo foram criados ali com a Leopoldina, que era a primeira mulher, mais o nono, a nona, e os tios, que no caso seria a tia Maria e o meu avô Afonso. Aí o que acontece? A Leopoldina fica tuberculosa, adquire uma doença grave e não se podia tratar, porque a tuberculose hoje ela é tratada, é curável, é tranquilo, mas ela passou durante longos períodos da nossa história, entende, como um monstro, porque tinha tuberculose, na verdade eles não chamavam de tuberculose, eles chamavam de tísico. Então tinha o hospital dos tísicos aqui na nossa região, que era Américo Brasilense, e ela foi transferida para lá porque ela escarrava muito sangue, e eles tinham medo da doença, e Tirapina não tinha médico, entende, passava alguns médicos aqui, mas não tinha um médico efetivo na cidade. Nós tínhamos o doutor André Teixeira Pinto, que depois ficou aqui na cidade e passou a ser o primeiro prefeito da cidade. Mas antes dele, ninguém. Então era muito curioso, davam chás e tratavam como podiam. A Leopoldina foi levada para lá e lá, dado ao alto grau de infectibilidade da tuberculose, ela faleceu. E não foi permitido, até mesmo por medo da comunidade de quem cuidava do distrito de Tirapina, que trouxesse o corpo de uma tuberculosa para vir para cá. Então ela teve que ser sepultada lá em Américo Brasilense. E o tio Alfredo voltou para casa sozinho com os 2 filhos. Meu avô Afonso foi junto com ele, sepultaram a Leopoldina, com o dinheiro que o nono Antônio também deu, porque já tinha enterrado o Francesco Escorza, da tia Maria, e enterrou a Leopoldina. Aí o tio Alfredo ficou pelo menos uns 4 anos
cuidando dos meninos, que era o Mário e o Oswaldo. Crianças ainda, mas aí tinha ainda a história dele procurar uma outra pessoa para poder viver e conviver. Então, aí ele encontrou a Carolina Crivellari, também nascida aqui em Tirapina. Família Crivellari aqui em Tirapina, nós temos poucos hoje, entende? Mas algumas das pessoas da família Crivellari eu tratei. Parentes, sobrinhos da tia Carolina, como Antonieta Crivellari, Antônio Crivellari e outros tantos quantos Crivellaris. Eu tenho gente aqui na cidade que não sabe nem quem é a Carolina, porque eles são dessa geração nova. Os Crivellaris mais antigos foram falecendo. Mas a tia Carolina se encantou com o tio Alfredo e ela topou. Ela não tinha ninguém. Ela topou viver com um homem viúvo que tinha 2 filhos, lá na chácara da Vila Garpe. E com ele, com a tia Carolina, agora vocês vão me perdoar porque eu tenho que conferir, porque foi filho pra caramba, entendeu? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a história. Foi então o Mário, vamos levar em conta o Mário e o Oswaldo do primeiro casamento. O segundo casamento, o Luiz, o Fernando, o Idalino, o Orlando, a Tereza, o Alfredo e o Olívio, que é o Ivo. Mas na verdade ela teve 2 filhos que ela perdeu, que foi o Antônio com 3 anos e o Valdomiro com 4 anos. Então agora vocês que estão me ouvindo aí, que são filhos e netos do Luiz, ou melhor, do Mário, do Oswaldo, do Luiz, do Fernando, do Idalino, do Orlando, da Terezinha, da Tereza, né? Do Alfredo e do Ivo, entende? Vocês, por favor, resgatem essa história e comecem a contar a história de vocês, porque a história daqui para frente não pode parar. Então, é muito importante porque da família do tio Alfredo, ela começou lá na Itália. Começou lá em Verona e começou lá em Rovigo e Vêneto. E agora está nessa reunião que nós estamos tendo em família. E aí nós vamos lá, porque o meu avô foi o último a casar, o Afonso. Lembra que eu falei para vocês logo no começo que eles vieram em algumas famílias tradicionais da Itália? E a família Trabacchini e a família Conti ficaram em Araras. A família Furini, que era Florindo, veio para cá. E tinha também da família Ferro, se for levar em conta a família Ferro, que ficou muita gente na região de Rio Claro e Santa Gertrudes, que hoje ainda tem descendentes da família Ferro naquela região. Mas nós temos que nesse navio vieram também a família Valencisi e Burato, que estão hoje na região de Torrinha e na região de Santa Maria da Serra. Todo mundo para trabalhar na agricultura. Ninguém veio aqui na condição de bonde de dinheiro. Todo mundo veio na submissão da agricultura para substituir o trabalho escravo. Aí meu avô, junto com o tio Alfredo, resolveram fazer um passeio para rever os amigos deles em Araras, que era da família Trabacchini e a família Conti. E aí foi descoberto que lá em Araras, o Ferdinando Conti resolveu se casar com a Helena Conti e tiveram 4 filhos lá na Itália. Ó, só recapitulando, entende? Ainda voltando para a família do tio Alfredo, o Mário e o Vado, que são os 2 filhos, os primeiros filhos do tio Alfredo, o sobrenome ficou como Florim, certo? Agora os filhos depois do tio Alfredo com a tia Carolina são Florindo, tá certo? Então veja bem, precisa depois dar uma checada nisso, porque essa mudança é muito grande. Eu tenho na minha casa um carrilhão, um relógio de 1936, quando o meu avô Afonso aprendeu o ofício de barbeiro. Ele comprou esse carrilhão, que é um relógio muito bonito. Aí tem uma coisa, está escrito depois na nota de compra, entende, como Afonso Fiore. Então veja bem, olha a confusão que os cartórios faziam com os nossos sobrenomes. Por isso que é muito difícil quando às vezes o pessoal da família entra em contato comigo e fala o seguinte: como é que a gente consegue a cidadania italiana? Eu mesmo já tentei, entendeu? Mas acontece que a minha mãe é Florindo, o avô era Furini, entende? Os parentes são Florim, entendeu? E em alguns momentos aparece no documento do meu avô como Afonso Fiore.
Então quer dizer que vão saber quem é quem nessa história. Então, para a Embaixada da Itália não reconhece, salvo quando guarda a nomenclatura do sobrenome oficial, aquele que veio de lá e que continua. Entendeu? Então é muito importante. Eu fiz, a Beth está aqui comigo, viu, gente? Está aqui acompanhando toda essa gravação. E aí ela me chamou a atenção com relação ao fato do Mário e do Oswaldo serem Florim e não serem Florindo. Os filhos, depois do tio Alfredo com a tia Carolina, então passaram a ser Florindo, tá? Bom, então aí voltando para o assunto do meu avô, o meu avô, o Afonso, com o tio Alfredo foram para uma festa então em Araras e encontraram a Helena Trabacchini, que já estava casada com o Ferdinando Conte, que tiveram 4 filhos, e a caçula era a Antônia, e meu avô se apaixonou pela Antônia, e aí casou-se com a Antônia e vieram para Itirapina também. Então, na casa do nono e da nona, ficaram, então, o meu avô Afonso com a mulher Antônia, né? Ficou o tio Alfredo, agora já com a tia Carolina, entende? E com os 2 meninos, o Mário e o Vado, Florim. E ficou a tia Maria, com os 2 filhos, que era a Maria Carmela e com o Fernando Scorza. Então veja bem, mesmo assim a família não se desmontou, não se desintegrou. E eles foram crescendo e foram se multiplicando e foram criando um vínculo na região. O meu avô com a Antônia teve 5 filhos. A minha mãe, Angelina, o meu tio Orlando, que com 2 anos de idade morreu de coqueluche, o meu tio Oreste, que está na festa hoje, entende? A minha tia Vitória e o caçula, que é meu tio Érico, que infelizmente morreu num acidente trágico com 24 anos de idade. Então veja bem, a minha mãe ficou então, dos netos mais velhos do Antônio e da Vitória, ficou o Mário, a minha mãe Angelina e o Oswaldo. Depois é que começaram a nascer os outros filhos. Todos eles criados aqui na Vila Gabe. Daí para frente, cada um de cada linhagem. Da linhagem da tia Maria, no caso, os filhos da Carmela, eu não citei o nome deles, é o Reginaldo, eu não lembro o nome do outro filho, entendeu? Dos filhos da Carmela, dos filhos do Fernando Scorza, que no caso é a Beatriz, a Berenice e o Francisco, conseguirem continuar contando a história da família daí para frente. E no caso do tio Alfredo, a mesma coisa. Daqui para frente, veja bem, nós começamos uma geração de 1000. Eu comecei aqui a falar para vocês na Itália em 1864. A nona, Vitória, morreu aqui em Tirapina de insuficiência cardíaca com 60 anos de idade, muito nova. E o nono morreu em 1946, na verdade ela morreu no dia 10 de maio de 1934. Está sepultada aqui em Tirapina. Eu estive no cemitério agora há pouco, e eu, a Beth, e a gente estava vendo o túmulo da família. Então ela morreu com, na verdade, 60 anos de idade. Agora o nono ficou mais tempo conosco. O nono, ele também nasceu em 1864. Tanto ele quanto a nona nasceram no mesmo ano em cidades diferentes. 1864, ela em Verona, ele em Rovigo e Vêneto, que era distrito na região. E ele morreu no dia 23 de nove de 1946, um ano depois do término da guerra. O nono conseguiu passar aqui no Brasil, ele viveu lá fugido da peste bubônica, da peste negra na Itália e na Europa, sobreviveu. Ele sobreviveu a 40 dias de um navio, de um vapor, de sofrimento, sobreviveu à enxada, ao trabalho braçal, ao trabalho agrícola para poder criar a família e sustentar a família. E com amor, e sempre dedicando amor àquela mulher maravilhosa que era a Vitória Bertaglia, que é a nossa bisavó, que segundo os relatos era uma mulher extremamente linda, de um par de olhos azuis maravilhosos, como minha mãe fala, minha nona tinha o olho como se fosse duas contas, entendeu? E o carinho que ela teve para poder manter unida a família. A nossa família é movida a amor. Vocês podem ter certeza disso, porque o fruto disso tudo gera
essa confraternização que nós estamos fazendo hoje. Passado desde 1864, quando tudo começa com o nascimento, né, da nona Vitória e do nono Antônio na Itália. Filhos, veja bem, dos nossos tataravós, como eu falei, do Guerino e da Ana Bertaglia, que são os pais da nona Vitória, e do Gentilo e da Donatilla Forini. Veja bem, nós estamos com 7 gerações. Esse áudio que nós estamos fazendo aqui, nós estamos contando 7 gerações. E veja bem, deve ter pentaneto, hexaneto já, dessa história toda, de toda a linhagem. Por exemplo, do lado da minha mãe Angelina, nós já temos a pentaneta, entendeu? Que é a bisneta da minha mãe, que vem ser mais um frutinho que veio do amor que saiu de lá da Itália. Sabe talvez por quê? Se vocês procurarem nos livros até hoje, vocês vão ver que Shakespeare, ele escolheu Verona para poder contar a história de duas famílias que resolveram se unir, né? Que eram os Capuletos e os Montecchios, ou seja, referentes à família de Romeu e Julieta, que acabou se tornando o clássico da história do mundo, que hoje quem não conhece a saga e o amor de Romeu e Julieta. Por incrível que pareça, né? A história de Antônio e Vitória. E então, isso tudo começou lá. E hoje, está hoje comigo, podendo comunicar a vocês, contar, porque vocês vão falar, como é que você tem tantas informações? Eu tenho 58 anos de idade. Eu sou nascido aqui em Tirapina. E eu convivi com o tio Alfredo, eu convivi com a tia Carolina, eu convivi com a tia Maria, e eu convivi com o meu avô, longos e bons anos com o meu avô Afonso. E meu avô Afonso era um historiador. Ele gostava de anotar tudo, toda a história das pessoas, como acontecia. Eu gostaria muito depois que os descendentes do tio Alfredo, vamos pensar aí na Maria, na Fátima, que são, e do Luizinho, que são os filhos do Mário, né? E também das filhas do Oswaldo também, a história da música, como a música entrou na família, principalmente do lado do tio Alfredo, porque do lado do Afonso não tem ninguém que seja músico, entende? Da tia Maria também não, mas a música está intimamente ligada à família do Alfredo Florindo, junto com a tia Carolina, com a Leopoldina no começo. Da Leopoldina eu sei pouco, mas da tia Carolina sei muito, porque convivi também com ela. Então foi um momento muito importante das nossas vidas, sabe? Um momento em que nós pudemos, sabe, mesmo debaixo de dificuldades, sabe? Porque, como eu volto a insistir, ninguém que está me ouvindo pensa que nós ficamos com herança na Itália. Nós tivemos já contato, não existe nada. O que ficou na Itália, alguns túmulos muito rebuscados, e na verdade, quando morria as pessoas de peste, da peste negra, eles colocavam numa vala comum, porque era epidemia, e ainda colocavam fogo para poder evitar que a peste se dizimasse. E a Igreja Católica na época era muito radical contra isso, porque a casa que tinha alguém com peste, eles pegavam e marcavam com uma cruz na porta da casa, uma cruz de sangue de carneiro, que era o sangue do cordeiro, aquele que tira o pecado do mundo. Então era a maneira que a igreja encontrava de salvar as pessoas da peste bubônica, que era transmitida pelos ratos, pelos esquilos e por todas as pessoas que entravam em contato com a pulga desses animais, que eram a princípio rurais, né? Eram agrestes, e outros que vinham da própria casa mesmo, as ratazanas que ficavam nos porões, que ficavam principalmente onde se guardava o vinho. Tinha muito rato nessa região e eles tinham que comercializar o vinho, e o vinho deles era sagrado, porque era a fonte de renda da família. Entendeu? A fonte de renda era o vinho. Então a praga começou naquela região, mas não veio só de lá. Na verdade, o pessoal fala o seguinte: aconteceu na Itália? Não, já veio da Bulgária,
já tinha começado da Tchecoslováquia, já tinha começado da Suíça, e todo mundo que se enganava que a peste não passaria os Alpes suíços para chegar na Itália, foi o contrário. A peste conseguiu chegar na Itália e conseguiu dizimar a Europa no século XIX. Foi por isso que eles saíram fugidos de lá. Como também foi para a região da França, no sul de França, e Marseille foi uma região muito dominada pela peste, depois foi para Portugal e foi para a Espanha, e aí começou aquela migração para o que era o mundo novo. Onde era o mundo novo? Brasil. Brasil recém acabada a escravidão. Brasil, onde a monarquia tinha deixado de existir e a república tinha chegado com o Marechal Deodoro. Então, tudo estava acontecendo aqui. Os agricultores tinham um campo de trabalho. Então, todo mundo entendia que o Brasil seria realmente a flor do mundo. Todo mundo que chegasse aqui ia prosperar. E eles vieram para cá, muitos se deram bem, mas a grande maioria continuaram como agricultores e não prosperaram financeiramente. Mas tiveram o acolhimento da terra nova, que é a Terra Brasilis, que é aqui no Brasil. E a nossa família, aqui em Tirapina, quando eles construíram toda a vida deles. Tio Fredo mudou para Rio Claro depois, e só ficou faltando uma coisa importante para eu contar para vocês. Vocês vão me perguntar, e o tio Giuseppe? Para onde que foi? Onde foi o tio Giuseppe? Tio Giuseppe casou-se com uma mulher de São Carlos chamada Francesca, também de origem italiana. Com ela, o tio Giuseppe foi o primeiro coveiro que nós tivemos aqui na cidade. O primeiro coveiro. E está sepultado junto com o meu avô, com a minha avó, com a minha mãe, aqui em Tirapina. O tio Giuseppe, ele casou-se com a Francisca, e com a Francisca ele teve duas filhas. A Noêmia, que foi a primeira, e a Noélia, Florindo. Ele não era filho do nono de verdade, mas o nono deu o nome para ele. E ele carregou com honra até quanto ele sobreviveu. A Noélia e a Noêmia, e depois a tia Chica ficou grávida novamente e morreu de parto. Quando ela morreu, no ato do parto, ela faleceu e era um menino. E esse menino eles batizaram de Antônio, que era em homenagem ao nono Antônio, que o tio Giuseppe estava fazendo uma homenagem àquele que lhe deu o nome, aquele que o acolheu, aquele que, sabe, que segurou ele mesmo não tendo pai, que seria aquele árabe que foi embora, que deixou a nona grávida, ele resolveu homenagear o nono, mas infelizmente a tia Chica morreu e o menino faleceu, e estão sepultados também aqui em Tirapina, junto com o túmulo da família. Então, gente, a saga da família é muito bonita, mas lembre-se de uma coisa, tudo que nós contamos agora é a história de um amor que começou de Vêneto para Verona, começou sob as bênçãos dos italianos, entendeu? E que deixou uma família muito fecunda, muito farta, onde o amor entre nós é muito grande. Às vezes nós ficamos distantes, como estamos agora, mas agora através desse vídeo e através dessa festa, nós estamos nos aproximando. E dessa vez, gente, para nunca mais, para a gente não se encontrar só em enterro, para a gente começar a se encontrar agora em festas. Então vamos começar agora a permitir que cada um de nós conte um pouco da sua história, e que cada neto que tiver aí, cada bisneto, cada pentaneto que tiver aí, resgate um pouco dessa história que estou eu e a Beth aqui em Tirapina contando para vocês como é que tudo começou, de onde nasceu o amor. O amor nasce no coração de cada um, mas o coração de cada um veio de lá. O sangue veio e atravessou o Mar Tirreno, atravessou o Mediterrâneo, atravessou o Atlântico e chegou em Tirapina, e daqui ele prosperou. E tem uma coisa, fizeram as suas famílias. E família, na nossa concepção, né, Beth? Na nossa concepção religiosa, família é tudo. E é por isso que agora eu quero chamar minha prima aqui do lado, entendeu? Aqui comigo. Porque ela está escondida, ela me botou na fria para fazer o vídeo, tá? Mas está aqui. Nós estamos juntos aqui para contar a nossa história. E a nossa história, através de 2 bisnetos, entende? Está gravado e vai ser perpetuado daqui para frente, para que vocês continuem o nosso trabalho, a nossa missão, que é não deixar a nossa família padecer.
Beijo bem grande para todo mundo aí. Olá, família. Essa ideia de fazer uma festa surgiu durante um adeus que nós estávamos dando a um dos nossos queridos parentes. E aí nós, primos, né, estávamos comentando como nós nos reunimos somente em momentos tristes. Então nós queríamos nos unir em momentos felizes. Daí surgiu a ideia da festa, que graças a Deus e a colaboração de muitas pessoas está se realizando hoje. Então nós gostaríamos de dizer que foi feita com muito amor, muito carinho, que nem todos hoje estão podendo participar por motivos diversos, mas que nós gostaríamos de repeti-la por muitos e muitos anos, com cada vez mais primos, tios, parentes e num momento de felicidade. Então, eu gostaria que vocês se sentissem amados e felizes aqui hoje e que nos ajudassem, né, a preencher nossa árvore genealógica, que nós temos um painel aqui. Quem ainda não foi lá colocar o seu nome, nós gostaríamos que colocasse. E vamos nos divertir hoje muito, com muita alegria, né? Porque não é só em momentos de tristeza que nós devemos estar juntos, mas em momentos de alegria. Um beijo. E que Deus abençoe a toda a nossa família.